Glória a Deus, muito bom esse momento de louvor. A gente vai improvisar sim, que é bom. Não foi totalmente, uma outra Legal. Hoje a gente está, em tese, na quinta pregação dessa série de Samuel. E a gente vai passar hoje por 3 capítulos. A gente vai correndo, por assim dizer, mas porque é meio que continuidade um do outro, né? Então faz sentido vocês vão ver. Vamos lá para 1 Samuel 5, inicialmente. 1 Samuel 5, a gente vai ler. A gente não vai ler exatamente os 3 capítulos, né? Porque é muita coisa. Se quiser depois dar uma olhada nessa história, é uma história muito interessante. Os 5 e o 6 são meio que uma continuação, estão seguidos um do outro. O 7 vem logo depois do 6, né, como é de se esperar. Ele dá certa continuidade à coisa, mas é um pouco diferente. Mas a gente vai chegar lá. Esses 3 capítulos, eles são muito curiosos, na verdade, né? Porque até o capítulo passado, a gente vê sobre como é que estava o povo, a gente vê Samuel sendo desenvolvido, e aí no capítulo passado, a gente pode começar o primeiro slide, recapitulando, a gente vê a batalha lá onde a arca é tomada, né? É o que a gente falou na última vez. Em 1 Samuel 4 a gente vê os filisteus se juntando contra o povo de Israel, eles vão lá para guerrear, eles tomam um sarrafo lá, 4.000 caem e falam assim, poxa, a gente precisa do quê? Da presença de Deus aqui, traz a arca, que a gente vai estar sossegado. Aí eles vão lá, pega a arca. 1 Samuel 5, pega a arca de Deus, leva para o campo de batalha, o que acontece? O pessoal fica feliz, alegre, o chão treme, todo mundo grita, os filisteus assim, vai todo mundo morrer. E aí o povo de Israel perde a batalha, e cai 30 mil, e a arca de Deus é tomada. Num dia, Deus morreu Ofni, Finéias, Eli, a esposa de Finéias, e a arca de Deus foi tomada. O juízo de Deus veio. A gente falou sobre a presença de Deus assim, retração agora. Eles achavam que estavam diante da presença de Deus, mas não era a presença de Deus. Não era a presença do Deus de Israel que vence as batalhas. Não era. Achavam que estavam diante da presença de Deus, mas não estavam. E isso custou muitas e muitas vezes. Então, a gente falou disso essencialmente. E aí a gente chega no capítulo 5, né? No capítulo 5 a gente vê então o que se passou com os filisteus. A gente vê no capítulo 5, 6 e um pouquinho do 7 a história da arca de Deus. Que coisa, né? O que se passou depois dos filisteus ganharam a batalha? Aí a gente pode passar. E assim, esses capítulos seriam cômicos se não fosse trágico. Porque é uma coisa muito curiosa. Não sei se alguém que já leu, mas eu nunca vi ninguém usar isso para nada, esses capítulos. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas vamos lá. E a primeira parte é um povo que não entende a presença de Deus. Olha só, quando nós editamos, não apareceu isso aqui. Não apareceu. É um atestado de que eu não tenho. Mas vamos lá. Capítulos 5 e 6 de 1 Samuel vão contar a estadia da arca de Deus na terra dos filisteus, como eu falei. E, meu Deus do céu, é uma coisa assim. Os filisteus eram um povo que não conheciam o Senhor, né? Um povo pagão, por essência. E a gente até vê no capítulo 4, assim, eles veem lá que o povo de Deus trouxe a arca, e assim, meu Deus do céu, a arca de Deus está lascada. Nunca se viu tal coisa que nem aconteceu lá com os egípcios. Se aconteceu que aquele Deus que derrotou os egípcios está com o povo de Israel, a gente está lascado. Então eles tinham, de certa forma, um conhecimento ou um entendimento sobre quem era o Deus de Israel. Eles ouviam as histórias.
Só que eles não de nada, né? Essencialmente. E aí a gente vê uma sequência de acontecimentos nesses capítulos, né? Eles colocam a arca de Deus lá no templo de Dagon, que é o Deus deles. Eles vão lá colocar a arca de Deus. Aí chega outro dia, vai todo mundo dormir, né? Troféu muito bonito. Ele coloca lá no templo de Deus e fala assim, top. Aí lá, no capítulo 5, fala assim que a estátua do Deus deles, a estátua principal, estava caída com o rosto em terra diante da arca de Deus. No outro dia de manhã. Estranho esse negócio, né? Aí eles vão lá, pegam o Deus deles, colocam no lugar. Aí eles vão dormir no outro dia. No outro dia, tá o Deus deles no chão, de frente para a arca, com as palmas cortadas, com a cabeça cortada, no limiar assim da escadaria. Aí os caras olham para aqui e falam assim: tem uma coisa errada aqui. E aí, depois disso, Deus manda uma praga entre os filisteus. Tudo, aí tipo assim, o capítulo 5 e 6 é a descrição das pragas. É o que eu falei, seria cômico se fosse trágico. Porque fala que Deus manda tumores entre o povo. Como assim, né? Eles estão lá em Asdod e aí começou a surgir tumores. Na versão ACF fala que eram hemorroides. E aí o povo começa a reclamar. Aí assim, pô, tá dando hemorroide, os caras, né? Coisa curiosa. Mas olha só, que loucura. Se você chegar no final do capítulo 6 ou 5, mais ou menos, fala que as pessoas estavam morrendo de hemorroides. Acredita nisso? Morrendo desses tumores. Então a gente vê, assim, a arca de Deus está na cidade. E toda a cidade começa a passar mal, a ter tumor, a ter hemorroide. Aí eles mandaram para outra cidade. E aí a praia foi para outra cidade. Aí eles mandaram para outra cidade. Foi para Asdod, para Gate. Aí o pessoal assim, vocês estão mandando essa coisa para cá, vai todo mundo morrer. Assim, não traz lá a arca de Deus para cá não, porque a gente não quer. E as pessoas estavam morrendo de hemorroides. Loucura, né? Aí assim, chega desse negócio, manda para fora daqui. Aí os filisteus pegam a arca de Deus, bota num carro de boi, assim, ó. Eles colocam lá a arca de Deus no carro novo. Aí eles colocaram imagens das hemorroidas que eles tinham, os reis deles. Fizeram imagens das hemorroidas. Escultura, tipo esculpida. Uma escultura das hemorroidas deles. Fizeram uma escultura de rato, de ouro, e falaram assim, é uma oferta de culpa. Aí manda lá no carro dos bois, aí eles fizeram um acordo assim, ó, vamos ver esse negócio aqui. Se for para a direção lá de Israel, direção de Bet-Semes, porque foi obra de Deus. Se não, foi por acaso que tudo isso aconteceu com a gente. E é engraçado, né? Olha só, lá no 1 Samuel 6. 1 Samuel 6, verso 2, né? Eles decidiram que eles iam despachar a arca de Deus de volta lá para a terra de Israel. Olha só isso aqui. E os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos o que devemos mandá-la de volta, ou com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Assim, eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas também enviem uma oferta de culpa. Então vocês serão curados e saberão que a sua mão não tem se afastado de vocês. E os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa deveremos enviar? E responderam: 5 tumores, ou 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos governantes dos filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens, esculturas das suas hemorroidas, dos seus tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês, sobre os seus deuses e a sua terra. Aí lá no verso 12, verso 8, 9 e 12, olha só. Fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, lá para Bet-Semes, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Aí lá no verso 12. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada, mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Que loucura, né? Os caras pegam a arca de Deus, todo mundo está lá sofrendo, morrendo.
foi a casa, isso é coisa de Deus mesmo. Deus vai lá, promete sempre como se fosse coisa mais natural do mundo. Assim, acho que deve ser. Assim, que loucura. O que isso traz de ensino para a gente de alguma forma? Que eu li isso aqui pela primeira vez, né? Eu li de novo, assim. Viagem. Mas é curioso ver isso aqui. Os filisteus eram um povo que não entendia nada sobre a presença de Deus. Não entendiam nada sobre Deus de fato. Eles estavam mexendo com a presença de Deus, Deus que é temível entre os gentios, só que eles não sabiam nada. E Deus se mostra temível. O que Deus está dizendo para os filisteus é: vocês não podem brincar com a minha presença. Vocês estão achando que é só um troféu de guerra? Está achando que é brincadeira? Não é um troféu. A arca representava a presença de Deus. Sim, isso não é brinquedo de vocês. Não é um acessório de luxo. Eles pagaram pela vida deles. Assim, Deus é temível e ele se mostra digno de ser temido. É como Nadab e Abiú, né? Eles estão lá, vamos oferecer aqui incenso. A Bíblia fala que eles oferecem um incenso com fogo estranho diante do altar. E qual foi a resposta de Deus para Nadab e Abiú? Assim, ele fala que Deus consumiu eles. Sai fogo de diante do Senhor e consome os dois. Deus é temível. E é curioso, é realmente curioso. Assim, eles estão mexendo com coisas espirituais, os filisteus. Eles estão mexendo com o mundo espiritual, por assim dizer. E eles não têm a menor ideia disso. E, assim, que coisa, né? A gente não esperaria nada deles. De fato. Eles são um povo que não tem conhecimento. Que não tem conhecimento de nada que é realmente espiritual. E assim, olha só, quem entra no mundo espiritual para mexer com coisas espirituais, sem estar preparado para mexer com coisas espirituais, sofre as consequências disso. A gente fala assim, nossa, mas será que isso acontece então só no tempo de 1 Samuel? Eu falo, não. Eu não sei se você sabe, mas esse mundo aqui físico não é assim. A gente vive num mundo espiritual. E o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, essencialmente. A gente fala que Deus está neste lugar. Sim, Deus está neste lugar. Ele está na igreja, ele está aqui. Assim, ele manifesta a presença dele. Mas no mundo espiritual, de fato, assim, essa coisa que a gente não enxerga, assim, onde há anjos, isso é real. Isso é real. É sensível. Eu falo, se você adentrar no mundo espiritual sem saber o que você está fazendo, saiba você o que você está fazendo ou não, você vai sofrer as consequências. É inevitável. Enquanto eu estava escrevendo, eu fiquei lembrando, de vez em quando mostra, né, um show de pop lá, esses caras famosos. O pessoal está lá no show e a gente vê às vezes gestos, vê símbolos, vê apologia ou coisa assim. Isso fala assim, olha só que coisa, né? Eu já vi gente comparando coisas de show de pop com alguns shows de alguns cantores com assim, coisas que eram feitas no passado relacionadas à idolatria. Shows de rock que eram, tipo assim, o formato do palco fazia referência a um tipo de oferenda e sacrifício que era feito para demônios há anos e meio atrás. Aí eu falo, o que a gente está fazendo? Eles estão mexendo com coisas espirituais. Não é neutro. Ah, e quem vai no show? Pode
ser que não está fazendo, ou não sabe o que está fazendo. Está mexendo com a coisa espiritual. Vai ser afetado? Mas ele não sabe o que está fazendo, ele está errado porque ele gosta da música. Ele vai ser afetado? É como um memorial, como músicas e louvores. E a gente está aqui cantando, a gente está louvando a Deus. A gente está louvando ao Senhor. A gente está acessando esse mundo espiritual de alguma forma. Porque os nossos louvores chegam a Deus, não chegam? Acredita que nossos louvores chegam a Deus? Se chegam a Deus, então a gente está acessando de alguma forma o mundo espiritual. Ou se eu acessar o mundo espiritual sem saber o que estou fazendo, ou dependendo de como eu vou acessar esse lugar, eu sofro as consequências. Podem ser benéficas ou não. É como uma aliança de casamento. Assim, não é só duas pessoas se unindo. Agora eu vou me juntar aqui com alguém e está tudo certo. Não é simplesmente uma união de corpos, é uma união de espírito. É uma união espiritual. Eu falo assim, faz diferença o que se passa no espírito daquela pessoa, no meu espírito? Claro que faz diferença. Por que a Bíblia fala que assim, não pode haver julgo desigual? É uma questão de valores e princípios? É, também. Mas você vai tornar uma só carne ou um só, vai unir um espírito que é restaurado pelo Espírito Santo com que não é restaurado pelo Espírito Santo, vai dar conflito. A gente está falando de mais do que coisa física, é espiritual. Assim, quando a gente se expõe a ambientes espirituais, seja ele qual for, dependendo da via que a gente acessa, a gente vai sofrer consequência de alguma forma. Os filisteus falaram assim: vamos pegar a arca, símbolo da presença de Deus, vamos levar para o templo. Por quê? A gente não é, a gente pode. Nosso troféu. Assim funciona. Estão mexendo com uma coisa espiritual. Não é assim que funciona. Não é tão simples. Essa matemática não é lógica. Então, assim, leva lá para a cidade. Não tem nada a ver. Pode levar, é inofensivo. Será que é inofensivo? Será que não tem nada a ver? Eles mexeram com coisas espirituais sem saber realmente o que eles estavam fazendo. Ah, não tem nada, sério que não tem nada a ver? As pessoas morreram. Levaram lá para a cidade, as pessoas morreram porque estavam mexendo com uma coisa espiritual. A gente estava na minha casa hoje conversando sobre aumento de pessoas que são cristãs entrando para a Umbanda. Conhecidos nossos do passado que está começando a frequentar a Umbanda. E já vi gente assim, não tem nada a ver. O pessoal lá é gente boa. Eles têm lá os princípios deles, os valores, sabe? Aí a gente vê depois outra pessoa falando assim, né? Reclamando de outra pessoa, né? Pô, você é imprestável, você não serve nem para incorporar os... Sério que não tem nada a ver? Você está entrando num mundo espiritual. Qual via você está entrando? Pela via de Deus ou pela via que o mundo oferece? Porque o mundo oferece isso para você entrar no mundo espiritual. Oferece. Pode ser que você não veja. Talvez você nem saiba o que você está fazendo. Mas você está acessando. Porque tem consequência. Saiba você ou não. Queira você ou não. Eu posso virar e falar assim, eu não acredito na gravidade. Também. Esse negócio de gravidade aí, não é para nada. Vou ver. Se eu pular de um penhasco, eu vou morrer. Porque a lei da gravidade funciona independente da minha vontade. Independente de eu acreditar que a gravidade é real, eu vou cair.
importa se eu não acredito. Se eu adentro o mundo espiritual, eu sou sujeito a leis no mundo espiritual. Dependendo da vida, do qual você está no mundo espiritual, eu estou sujeito a consequências reais. Porque não é sobre, eu acredito, ou eu não quero. Não é tão simples. Não é assim que funciona. Faz sentido? Esse povo não entendia nada da presença de Deus. Claramente não entendiam nada nem no mundo espiritual direito, né? Não entendiam direito. Eles adoravam aos deuses, mas não têm conhecimento espiritual de verdade. Eles pagaram no mundo físico por algo que não tinha nada a ver. Que coisa. Mas aí a gente está falando de um povo que é um povo pagão. A gente espera que talvez eles não entendam o que eles façam. É que nem está lá em Efésios 2, olha só, não precisa ver não. Efésios 2 fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Está vendo isso aqui? Esse negócio de filhos da ira, pessoas que andavam segundo o espírito da potestade do ar, etc. Aqui, ó. Isso aqui. Não sabe o que está fazendo. Vai sofrer? Vai sofrer. Vai. Ah, mas não sabia. Vai sofrer muito. Porque está mexendo com uma coisa que não entende. Porque é sério. Porque é real. São leis espirituais, mas as consequências são muito reais. Mas, de novo, a gente espera isso, que eles não entendam. Porque a gente está falando de um povo que é pagão, que não tem ideia do que significa a presença de Deus. Os filhos de Israel vão ser diferentes, né? Pode passar. Olha que loucura. A gente vê que a arca de Deus lá no final do capítulo 6 vai para Bet-Semes. E a arca vai para Bet-Semes, né? E aí, o que acontece? O povo vê lá os boizinhos vindo, um carro e a arca de Deus assim, bom, a arca de Deus milagrosamente voltou para a terra de Israel. Coisa maravilhosa. Aí o que eles fazem? Festa, né? Churrasco. Eles pegam lá os bois, pegam o carro, desmontam lá o negócio e sacrifício. Churrasco, de fato. Eles começam no capítulo 7, não, final do capítulo 6. Fala lá no verso 14 e 15, né? Assim, chegou lá no campo do homem, eles cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto. Sacrifício de Deus. Carne, fogo e carne. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com objetos de ouro colocado sobre a grande rocha. E naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios. Top, né? Muito bom. Maravilhoso. Eles estão de volta lá. A arca de Deus voltou para a terra de Israel. Era o que eles queriam, o que eles precisavam. Porque a gente precisa da presença de Deus. Só que aí, que loucura. Antes da gente continuar, quem que é o povo de Israel mesmo? Quem é o povo de Israel? Certo? Se você descrevesse para mim o povo de Israel, quem é o povo de Israel? O que deveria ser o povo de Israel? Deus. Chega o povo de Deus. Mas é assim, ó. É o povo de Deus. É o povo que foi lá, tirado lá do Egito, tá? Que deixou forte. O povo que tem a lei de Deus. Aquele povo que deveria ser chegado de Deus. Deus fala, eles obedecem. Eles tinham a lei? Eles tinham a lei de Deus. Eles sabiam qual era a vontade de Deus em relação à arca de Deus. Eles sabiam qual era a vontade de Deus em relação à arca de Deus. Eles sabiam o cuidado que eles deveriam ter com relação à arca de Deus. Eles sabiam o cuidado que eles deveriam ter com relação à arca de Deus.
Sabe o que eles fizeram? Eles abriram a arca. E aí, morre de uma vez 70 dos filhos de Israel. Aí fala assim, olha só. 1 Samuel 6, versos 19. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca. E aí o povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? Para quem enviamos a arca? Para que se afaste de nós. Olha só isso. O pessoal vai lá, eles abrem a arca, morrem 70 de uma vez, assim, meu, manda a arca embora. Que a gente não pode ficar com ela. Vai matar. Mas sozinho aqui no texto fala assim, feriu do povo 50.070 homens. Oxe. Na minha Bíblia está 70 e tem um rodapé que fala que tem alguns escritos antigos que falavam 50.070. 50.070 homens. Algo Não isso. foram 70. Algo eles Alguém morreu. Que coisa, né? Vai entender, não sei. Então, entre 50 mil e 70 pessoas morreram nessa história. Algo assim, vamos aproximar. Ele falou assim, gente, vamos dizer que eles não sabiam que a arca de Deus era sagrada? Que eles não podiam abrir a arca? É claro que eles sabiam. Eles deveriam. Eles eram o povo de Deus. É o povo de Israel. É crente. Eles sabem. Eles estão aqui fazendo besteira, meu Deus do céu. E aí a gente fala assim, pois é, né? A gente está aqui hoje, na igreja. E a gente vê cristãos, gente que deveria entender, gente que deveria conhecer. Mas sabe o que acontece na grande maioria das vezes? Acontece que está lá em Oséias 6. Em Oséias 6 fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Assim, não é nada difícil ver o povo de Deus fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Não é difícil ver aqueles que deveriam ser sal e luz ter o mesmo sabor que o mundo tem. Acontece com tudo. Assim, sabe o que o mundo faz? Gente que não tem conhecimento sobre nada espiritual, eles se envolvem com coisas espirituais. Eles não têm noção, mas eles se envolvem com coisas espirituais. Eles pagam muito caro. Pagam caro. Eles seguem os ideais deles. Eles se envolvem com coisas espirituais, sem saber o que estão fazendo. E pagam por isso. Mas sabe o que isso tem que fazer? Eles copiam o que o mundo faz. Eles fazem a mesma coisa. Ninguém vê. É a mesma coisa. Então você não legal, vou falar com ele. Às vezes muda o nome, né? Não é quadrilha, é festa rural, coisa. Aí sabe o que acontece? Eles pagam. Eles sofrem as consequências. Pensa que uma coisa espiritual. O povo de Deus vai aqui e fala assim, não, mas ele é o povo de Deus. Mas não vai dar. Eles estão mexendo com uma coisa espiritual. Mas eles não têm noção do que estão fazendo. Estão fazendo a mesma loucura que os filhos fizeram. Eles pagaram do mesmo jeito. Só como? Morrendo. Pagaram para a vida deles. Assim, o mundo vira e fala assim, faz o que você quiser. Do jeito que você quiser. Na hora que você quiser. A vida é isso. Que consequência? Gálatas fala, né? Que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Tem consequência. Tem consequência. Espiritual, às vezes,
crescendo, e o que isso gerou? Pode passar. A gente vê um povo que, assim, será que eles precisam mesmo da presença de Deus? Porque qual é a resposta imediata do povo de Bet-Semes? Manda a arca embora. Tira daqui também. Eles têm a mesma reação que os filisteus. Tira a arca daqui. O que a arca de Deus representa mesmo? Representa a presença de Deus. Eles estão falando, tira daqui. Quem poderá existir aqui nesse lugar? A presença, tira. Aí eles vão lá, olha só, 1 Samuel 7. Então os homens de Kiriat e Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram à casa de Aminadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. E a arca permaneceu em Kiriat e Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor. Assim, tira daqui. Aí ela lá, assim, vamos deixar aqui na colina aqui. Só um pouquinho. Depois eu decido o que fazer. E aí passou, não 20 dias, nem 20 semanas, nem 20 meses. Passou 20 anos. E a arca de Deus ficou lá na colina, lá em Kiriat Jearim. O povo ficou 20 anos. O tabernáculo estava lá em Siló? Estava, o tabernáculo estava lá em Siló. Por que a arca de Deus não ficou no tabernáculo? Eu sei lá. A arca de Deus ficou 20 anos na casa desse cara aqui, ó, Aminadab, lá em Kiriat Jearim, lá na colina. Qual é o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E é uma coisa curiosa, né? Porque a gente está vendo, a arca de Deus está em Israel, mas ela está longe. Então, olha só que loucura, né? Qual é a resposta do povo ao adentrar num território espiritual sem saber o que está fazendo? Fala assim, não, a gente não consegue, a gente não é santo bastante, então vamos ficar um pouco longe. Mas aí a arca de Deus não pode estar atrás dos filisteus, né? Ela tem que estar na nossa terra. Deixa ela ali. A gente deixa ela lá. E a gente fica nessa vida aqui. Porque está tudo bem de Deus. A presença de Deus só na terra de Israel. Tá. Então a gente está sendo abençoado. Graças a Deus. Aí ele fala assim: o povo buscava ao Senhor com súplicas. Que ironia. Que ironia. Por que eles estão aqui buscando ao Senhor com súplicas? Mas a presença de Deus está lá na colina. A arca de Deus está lá na colina. Está na terra de Israel, está tranquilo. Mas deixa ela lá na colina. Ela está perto, mas ela está longe. Não está aí muito perto. Deixa. Tá bom. Ele falou assim, e nesses 20 anos, eles viveram uma vida dupla. Eles queriam o Senhor, eles suplicavam ao Senhor, mas eles também tinham os ídolos deles. Eles continuavam fazendo as coisas do mundo, do jeito do mundo, segundo a vontade deles, como se nada fosse acontecendo. Porque, olha só, né? Quando a gente vê verso 3 e verso 4, olha só, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Durante 20 anos, a arca de Deus, símbolo da presença de Deus, ficou na colina, e ali pertinho deles, estavam os ídolos deles. Então, que bom a arca de Deus está na nossa terra. Que acessório bonito, cheio de ouro. E Israel fez um trabalho incrível lá no deserto. Fez uma calça de madeira de acácia, de ouro, linda, maravilhosa. Deixa ela lá na colina. É tudo que você precisa. Durante 20 anos, eles foram escravos dos filisteus. Durante 20 anos, eles sofreram nas mãos dos filisteus. Durante 20 anos, eles tinham os ídolos deles. E tinham a arca de Deus perto.
E aí, depois de 20 anos, Samuel vem e fala: chega, vamos nos voltar para Deus. E aí o povo fala: chega. Aí fala no verso 4: assim os israelitas se livraram dos balinos dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O povo se volta para Deus de coração. Eles estavam sofrendo durante 20 anos. E eles resolvem: agora a gente vai se render a Deus e a gente vai buscar. Aí sabe o que acontece? Problema. Eles estão lá reunidos, aí os filisteus ficam sabendo e falam assim: agora vamos matar todo mundo. O povo de Deus ficou 20 anos sob escravidão. Na hora que eles decidem: vamos nos voltar para Deus, o que acontece? Os inimigos de Deus vêm e falam assim: vamos matar todo mundo. Vamos matá-los. Problema. Só problema. Talvez isso aconteça com você de alguma forma. Já pensou? Na hora que você fala: vou abandonar tal prática, vou me voltar para o Senhor de coração, porque eu cansei de ser escravo nesses meus 20 anos. Eu cansei. Vou me voltar para Deus. Vou obedecer ao Senhor, fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Aí você resolve fazer isso e no outro dia você tem só problema. Parece problema aqui, parece problema ali, parece problema lá, parece problema que está lá atrás, problema que está lá na frente, problema que está em todo lugar. Só problema. Por mexer nas coisas físicas que têm contato com o mundo espiritual, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo um ato físico que é: vamos abandonar nossos ídolos e nos voltar para Deus. É um ato físico? É. É um ato espiritual? Eles estão mexendo no mundo espiritual. E a resposta vem: um problema surge, um ataque vem. Se você tomar uma decisão, pode ser que as coisas no mundo espiritual se voltem contra você, mesmo que você esteja fazendo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que os filhos de Israel se voltassem para Ele? Deus estava esperando por isso. E quando eles fazem, eles têm aquele recompensa aparentemente problema, dificuldade. Acontece hoje em dia? Claro. Acontece o tempo todo. Cuidado, isso que acontece com você também. Mas só que acontece uma coisa muito interessante logo em seguida. Olha lá no verso 9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximavam para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus, os colocou em pânico. E então, eles foram derrotados por Israel. Sabe o que Israel precisou fazer diante desse problema? Porque os filisteus vieram lá em peso para guerrear contra eles, né? Sabe o que Israel teve que fazer? Nada. Israel teve que fazer nada. Deus veio lutar por eles. O Senhor trovejou sobre os filisteus. O Senhor venceu essa guerra. Eles foram lutar? Foram. Porque no versículo seguinte fala que Israel derrotou. Israel perseguiu os inimigos até certo lugar. Eles foram lutar. Verdade. Quem deu a vitória? Quem confundiu os inimigos? Quem fez tudo? Deus fez. Então, quando as coisas se complicarem para você, e olha só, elas vão se complicar para você um dia. Mesmo que você esteja andando pelo caminho, um dia as coisas se complicam. É muito provável. Mesmo que você esteja no centro da vontade de Deus, você não estará isento de problemas. E
se vocês estiverem sempre à vontade de Deus, é aí que os problemas devem aparecer. Porque você está mexendo com coisas espirituais. E quando você mexe com coisas espirituais que afetam o mundo espiritual e por consequência afetam o mundo físico, o mundo espiritual responde. Porque o mundo espiritual é tão real quanto o nosso mundo físico. O mundo espiritual responde. Nunca viu? É engraçado na vida, né? Às vezes a gente vai fazer um evento, Semana da Criança. Aí a gente vai testar todos os equipamentos, aí a gente testa todos os carros, a gente testa tudo. Aí a gente vai lá, chega na escola, liga tudo, fala assim, tá tudo pronto. Ou, antes de ficar tudo pronto, você liga lá, vai ligar as coisas e fala assim, pô, o microfone está dando microfone. Perdeu o sinal. Não está funcionando. O som não está querendo sair. Não sei o que, fala assim. Eu me preparei. Fiz tudo certo. E está dando errado. Por que está dando errado? Porque a minha ação física está mexendo com o mundo espiritual. Aí o inimigo, assim, o inimigo vem atrapalhar. Ele vem atrapalhando no físico, porque a nossa ação física está tocando no mundo espiritual. Aí a gente incomoda. A resposta vem. Mas de quem vem a vitória mesmo? Vem de Deus. Porque independente de o som estar funcionando, a coisa acontece. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? Sei bem. Quantas vezes? Vai ter um culto diferente hoje, não sei o que. Está tudo certo. Está tudo errado. A mídia é um lugar, assim, o lugar. É inacreditável. Não, está tudo certo aqui o negócio, não sei o que, a mesa para de funcionar. O microfone não está funcionando. O microfone não está ligando. A fonte queimou. É inacreditável. Acontece o tempo todo. Quando as coisas assim acontecerem, lembra de 1 Samuel 7? Olha só o que acontece lá no verso 11 e 12. Os soldados de Israel saíram de Mispá. Eles foram para a guerra. Perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele ergue um memorial. A grande verdade é que não dá para fazer as coisas sem o Senhor. Não dá para adentrar nesse mundo espiritual sem o Senhor. Não dá para fazer as coisas físicas que envolvem o mundo espiritual sem o Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Você faz isso que envolve o mundo espiritual. Não dá para viver sem a presença do Senhor. Não dá para ter a presença do Senhor na colina, que está perto, mas está longe. Não dá. Não dá para fazer as coisas que você faz. Quando a gente decide fazer as coisas do jeito certo, o problema vai aparecer. Quando a gente decide fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, o problema vai aparecer também. Mas aí, Deus que dá a vitória. É Deus que dá a livramento. Então, quando a batalha passar, a gente vai poder dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui. Talvez você vai ter lutas na sua vida diária, na sua vida pessoal. Essas lutas vão sempre vir, inevitável. Vai vir, uma hora vem. E quando elas virem, não se esquece. A gente precisa da presença de Deus perto. Sem ela não adianta. A gente não vai conseguir andar por esse mundo que é espiritual sem ter a via da presença do Senhor no nosso lado. Não tem como. Porque se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, a nossa força é que me dá cabeçada na parede e não corpo de faca. Está errado. Porque a gente está num ambiente espiritual. Onde quer que a gente vá, de alguma forma. Mas se Deus estiver do nosso lado, esta é a história. É legal, né? Porque Samuel, vamos organizar a guerra aqui.
preparar aqui, pega as armas. Ele vai lá e fala assim: vamos oferecer um sacrifício no holocausto. Vamos ministrar nosso culto a Deus. E depois disso, depois de se apresentar diante de Deus, aí sim, Deus vai lá e destrói os irmãos. Deus confunde os irmãos. Deus dá vitórias para os irmãos. Mais do que simplesmente matar um animal e jogar fogo nele. Mais do que simplesmente vir aqui e cantar uma música. Porque a gente sabe cantar música. A gente não precisa nem de letra. Porque a gente já sabe cantar música. É mais do que cantar. É adorar. Ministrar e se deixar ser ministrado. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E quando a batalha passar, que ela vai passar, não se esqueça de erguer o seu memorial para poder dizer: até aqui o Senhor me mais. Se Ele estiver do nosso lado, a gente vai poder dizer: e Ele vai continuar.